Olá, boa tarde. Sou Denise, do Tribunal de Justiça, secretária de Tecnologia do TJ Sergipe. E inicio aqui as palavras, primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui, revendo alguns colegas, né, conhecendo outros, a exemplo aqui do Paulo, que é da casa aqui do Rio, a Luanda também do Maranhão, e agradecer também ao JX pelo convite de, mais uma vez, fazer parte desse evento. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também agradeço demais os colegas aqui que militam, né, da TI aqui. É uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Bom, o tema da agora à tarde, a gente vai trazer a inovação, tá? E aí, trazendo a inovação, eu só queria lembrar, contextualizar a abertura aqui, lembrando que nós estamos vivendo uma era do dado, trabalhar o dado, enxergando um judiciário 5.0 e, através desse dado, a gente usar a criatividade, levar a sustentabilidade para a demanda do cidadão, ele no centro de todas as nossas atenções, tá? E a gente sabe que, através do Judiciário 5.0, tudo isso vai se dar através de quê? De uma governança, de uma efetiva governança e através da inovação, buscando toda a eficácia, eficiência do judiciário. Então, eu estou aqui ao lado de dois grandes nomes e que o nosso país nos possibilita conhecer e viver as diferenças. Apesar da gente estar falando de inovação, a gente vai sentir, através dos nossos colegas aqui, como é que cada um está trabalhando isso no seu tribunal. Então, eu vou pedir para a Luanda começar, por favor, contextualizando como é que você está vivendo lá no Maranhão, no TJ do Maranhão, essa ideia da inovação, esse carro-chefe para trazer o cidadão e a sua satisfação das demandas do judiciário. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Agradecer também o convite de Piccoli por compor esse painel, ao lado desses dois profissionais, grandes profissionais. Eu sou Luanda, sou secretária de Planejamento e Inovação, estou à frente do Laboratório de Inovação. A gente vamos focar aqui nosso diálogo mais para esses ambientes, né, de laboratório de inovação. Estou à frente do Inovação junto com o juiz Ferdinando Cerejo, que hoje não pôde estar aqui, mas ele que está, é o magistrado que está à frente, né? Os laboratórios de inovação, eles foram um espaço criados, né, com um ambiente totalmente diferenciado das unidades judiciais, né? Então, justamente para que se propicie o estímulo, na verdade, a criatividade lá dentro, para a gente buscar soluções aos desafios do judiciário, de forma disruptiva, talvez, às vezes só uma melhoria de um processo, usando tecnologia ou não, né? E que sejam utilizando metodologias ágeis, respostas imediatas, e também um local que foi feito, tipo assim, um local novo, né? Então, sem a gestão, a governança está sendo desenhada nesse momento, né? Então, tudo é uma incógnita para o laboratório de inovação. Cada ano que passa, a gente vai descobrindo como gerenciar um espaço desse, e eu não falo só de processos, mas a gente fala sobretudo de pessoas, né? Porque como se gerencia as pessoas que estão no laboratório de inovação, né? Hoje, lá no Toada Lab, que é o laboratório de inovação do TJ Maranhão, eu até convido vocês a seguir o nosso Instagram, @toada.lab, conhecer um pouco mais. Nós já desenvolvemos algumas inovações, algumas soluções que envolvem tecnologia e que também não envolvem. Hoje nós temos uma equipe de 5 pessoas, que sou a secretária, tem um técnico judiciário, 2 assessores de automação, que são pessoas formadas em TI, né, mas que não estão na TI, ficam dentro do laboratório, mas que são destinadas a trabalharem em soluções que envolvem tecnologia. Claro que tudo alinhado à tecnologia do tribunal, né, a questão da infra, né, então a questão da segurança, né, para que não tenha
nem não tenha contratempos e prejuízos para o tribunal. Pelo contrário, a gente está lá para somar. Então, a estrutura hoje do TOADA funciona assim. Aí tem eu como secretária e o doutor Ferdinando Cerejo, que é o juiz responsável. Né? Então, lá nós já desenvolvemos algumas soluções que envolvem tecnologia. A exemplo, se vocês observarem nas nossas redes, do robô Clóvis, né, do robô Judite, do robô Mário Lúcio, e agora está vindo aí a Firmina. Né? Então, mais detalhes vocês podem acompanhar depois, mas que são tecnologias que a gente utiliza, que a gente desenvolveu no intuito realmente de dar essa celeridade, né, ao Poder Judiciário, né, reduzir as demandas repetitivas, a litigância predatória. Né, então, a tecnologia vem como um suporte, né, e com o surgimento também da Justiça 4.0, né, que já estamos quase na 5.0, né, então, elas vêm para somar, né, com a eficiência do judiciário, com a celeridade, né, e com uma melhor entrega do serviço ao cidadão. Obrigada, Luanda. E aí você, Paulo Roberto, como é que você tem trabalhado aqui no seu laboratório? Tá. Eu gostaria de dar boa tarde a todos, que sejam todos bem-vindos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu sou diretor do IDEA Rio, até fazendo uma pequena correção no colega que nos apresentou, porque nós criamos esse nome de ideário, mas, na verdade, é IDEA Rio, para fazer um trocadilho de ideário e IDEA Rio. Muito bem. Como nós estamos trabalhando isso? O nosso laboratório aqui é vinculado à Secretaria-Geral de Governança e Compliance, e muitas das pessoas pensam que o laboratório de inovação está sempre diretamente vinculado à tecnologia, e não é o nosso caso. Nós temos vários já projetos sendo desenvolvidos que não estão diretamente ligados à tecnologia. E aí vocês vão me perguntar, mas por que vocês estão fazendo projetos que não estão ligados diretamente à tecnologia? Porque já muito foi bem dito pelo Daniel, nosso secretário-geral, e outras pessoas, que a parte da tecnologia precisa de um planejamento prévio para que sejam demandados. Então, eventualmente, a gente tem algumas soluções que nos são apresentadas, problemas que nos são apresentados, e as soluções, por vezes, chegam à parte tecnológica, e nós não temos a parte tecnológica vinculada ao nosso laboratório. Muito bem, o que ocorre diante disso? Até hoje, por a visita do presidente e estava acompanhando o presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul, e que deu a ele uma sugestão de ter algum vínculo com algumas startups para que possam desenvolver os projetos dos laboratórios, porque são projetos que não entram na fila de planejamento da Secretaria-Geral de Tecnologia. Então, a gente, às vezes, fica pedindo coisas e eles, evidentemente, querem nos atender, mas tem uma demanda que é muito grande, até porque o tribunal, nesse momento, está fazendo uma troca do sistema, passando para o PJE, para o IPROC. E, no tocante à Justiça 5.0, eu acredito que já é um ponto a mais adiante, até porque a Justiça 4.0 ainda vem enfrentando problemas de implementação, a população ainda não utiliza muito bem, então a tecnologia é muito importante, e o que eu pude perceber aqui durante as palestras anteriores é que nós estamos vivendo um momento de uma dicotomia, de que a gente tem inteligência artificial, de um lado, em todos os painéis, e, de outro lado, a gente tem uma determinação do ministro Barroso para utilizar a linguagem simples. Ou seja, só que uma coisa também não exclui a outra, só que são para públicos distintos, e também, eu quero deixar claro que eu fiquei até curioso e conversei com alguns colegas depois que saí daqui do painel de ontem, que, muito embora toda essa tecnologia venha sendo utilizada, a taxa de congestionamento dos julgamentos continua muito grande. Então, eu pensei, a gente precisa definitivamente
pensar em automações. Agora mesmo o doutor desembargador Cláudio Delorto falou que a gente está fazendo carimbo nos processos, a gente continua a repetir, a emular um mesmo processo judicial físico, quando a gente tem a possibilidade de ser mais célere, mais objetivo e mais eficaz. Porque o que me parece que, por mais que a gente possa fazer tradução em linguagem simples, para que a sociedade tenha uma transparência, para que o judiciário seja transparente, para que a pessoa entenda o que está lendo, para que a pessoa possa se defender do seu direito, me parece que o que ela mais quer é que ele seja entregue à prestação jurisdicional da forma mais rápida possível. E a gente não está cumprindo com isso. Obrigada. Mas então aí, Paulo, vamos lá. A gente tem que pensar a inovação, não só atrelada à tecnologia, lógico, né? A gente já sabe. A gente deve pensar simples, pensar que a inovação deva ter competências, né? A gente gerar assim a competência criativa com atitudes para fazer as entregas. Então, assim, como é que você enxerga a sua capacidade produtiva através da inovação, fazer as entregas aqui para o seu público aqui no TJ? Bom, diante do que... Eu acho que a gente nosso laboratório é recente, né? A gente tem 1 ano e 4 meses, e é formado por pessoas de ramos distintos, mas me parece que assim, as nossas entregas precisam ser mais capilarizadas, né? Já fizemos diversas coisas, mas nem todo mundo sabe o que fizemos, ou nem todo mundo sabe, ao menos, que nós existimos, né? Nós tivemos agora 2 a 3 semanas atrás um encontro de gestores do tribunal, e alguns amigos me perguntavam onde é que eu estava. Eu falei, eu estou dirigindo o laboratório de inovação. Ué, não sabia, tem isso? Ou então próprio dentro do tribunal, eu digo que estou ligando do laboratório de inovação. E as pessoas demoram a reconhecer, a saber que existe um laboratório de inovação dentro do tribunal. Então, a minha entrega, eu acredito que a gente vai ter que divulgar melhor o laboratório e divulgar ainda melhor as nossas conquistas, as nossas entregas. Perfeito. E você, Luanda, como é que você enxerga aí sua capacidade de entrega? Eu ia colocar um ponto importante disso, que eu ainda não coloquei na minha fala, mas assim, eu acho que é importante a gente também estabelecer parcerias, né? A gente sabe das nossas dificuldades no judiciário, né? Da lentidão nas tomadas de decisões, isso é uma realidade nossa. Mas, assim, a exemplo do Toada, na nossa experiência, a gente tem um acordo de cooperação com a Universidade Estadual do Maranhão, que tem dado muito certo. Inclusive, no futuro, pode até virar uma linha de pesquisa no mestrado, soluções para o judiciário. Então, essa parceria tem dado muito certo, já tem quase 3 anos, né? Então, é com o mestrado de Engenharia da Computação, e aí eles recebem uma bolsa, né, para que eles desenvolvam soluções voltadas para o judiciário. Então, isso é uma forma que a gente achou, por exemplo, de dar vazão à questão da inovação, né, fazendo essas parcerias, essa inovação aberta, né, desenvolvendo soluções em parceria com outras instituições, de repente com outras pessoas do judiciário também, de outros tribunais. Então, são mecanismos que a gente, né, utiliza para isso. Com relação à comunicação, que eu acho que, inclusive, é o nosso próximo tópico aqui do nosso debate, de fato, nós ainda temos muita dificuldade, nós que somos de laboratório de inovação, com relação à comunicação. Primeiro, porque a Ascom de todos os tribunais, tenho certeza que muita gente vai dizer, está cheio de coisa para divulgar, e eles mesmos reclamam de muitas coisas. E aí, recentemente, a gente estava num evento no Convergência, que foi sediado em São Luís, agora, que é um dos maiores eventos de inovação pública. E aí, o André Tamura, na palestra dele, ele falou justamente sobre essa questão da comunicação, né? Então, acredito que quando a Ascom viu assim, laboratório de inovação, meu Deus, mais uma coisa para a gente divulgar e uma linguagem totalmente diferente, né? E aí, quando a gente começou no Toada Lab, durante 1 ano, foi equipe. Então, era só eu que tinha no laboratório de inovação, não existia uma equipe.
Mas logo depois do primeiro ano, que a gente foi começando a se mostrar para que veio, e aí veio a resolução 395 do CNJ, que fortaleceu a questão da inovação no judiciário, então, tornou a obrigatoriedade também, a gente sentiu logo essa necessidade de dizer como nós vamos comunicar essa inovação, né? E aí, o que a gente conseguiu foi uma estagiária de comunicação, que, inclusive, o contrato dela já até terminou. Estou aguardando o próximo seletivo, entrar uma pessoa que agora, a primeira foi de relações públicas e agora, de acordo com a mudança, né, dos laboratórios, a gente já sente uma necessidade de ter um estagiário, uma estagiária de comunicação, mas que seja voltado para a publicidade. Porque é justamente a gente precisa, né, Paulo, de vender essa inovação, porque dentro dos tribunais, isso não é não é só seu, mas não é só do Tribunal do Rio de Janeiro, mas a gente tem essa dificuldade de chegar até lá, de mostrar. Ainda tem gente que entra no laboratório de inovação, primeiro porque acham um lugar lindo, né, uma brinquedoteca, né, dentro do tribunal, porque tem gente que às vezes confunde ou acha que, porque é um espaço que às vezes nem sempre está com muita gente lá dentro, né, tendo uma oficina, às vezes está funcionando de forma virtual, e acha que, para que esse espaço? Ou então, de repente, também, já não sei se é uma realidade sua, mas tem gente que entra lá e diz assim, eu também quero um espaço desse, vocês querem transformar uma unidade judicial num laboratório de inovação espalhado por todo o tribunal, e não funciona assim. É porque, realmente, às vezes, a gente vê que ainda tem uma dificuldade da gente dizer para que serve, a gente tem essa necessidade de estar dizendo o tempo todo para que serve, como fazer parte, como funciona, qual o benefício daquilo, mostrar ainda que a gente precisa disso, para que a gente veio, né? Gente, o Inova Rio é um ambiente tão agradável. Eu estive lá, mas ontem eu estive, hoje eu já estive. Pois é, eu deixo aí o convite a todos para que, após aqui, se vocês desejarem conhecer, o laboratório fica nesse mesmo andar, na sala 1017. Estamos lá abertos para que vocês possam conhecer o nosso espaço, que foi feito para que nós tenhamos boas ideias. Então, e aí a comunicação aqui, você faz o entrega, você tem de bater o sino, e hoje a comunicação tem de se fazer presente em todo o corpo do Poder Judiciário, né? Então, você tem de trazer, nós temos de trazer a comunicação como uma verdadeira aliada para a divulgação do seu trabalho, da sua equipe, que é merecedora disso, né? Da sua também. Lá no meu tribunal, o TJ Sergipe, a inovação está dentro da tecnologia, tá? Isso é um lado bem positivo, só que todo mundo pensa, ele vai mexer só com a inovação envolvendo tecnologia? Não, senhor. Ele tem revisto muita coisa boa, revisão de processo de trabalho, e que lá na frente possa ser que interfira em alguma funcionalidade do sistema, mas tem sido muito bom o nosso trabalho junto. Tá, e aí a gente pensa nesse ambiente bonito, essa coisa extremamente agradável, o visual maravilhoso, lá seu, mas aí não se limita só a inovar, a criar. A gente também, nós, temos de seguir determinadas regras, a exemplo da nossa meta 9. O que é que você me diz disso, Paulo Roberto, para esses cumprimentos da meta 9? Como é que você está trabalhando isso do lado do CNJ? Eu acho que é importante que o CNJ faça essa determinação da meta 9, até porque todos os tribunais são obrigados a terem os seus laboratórios, e no nosso caso, eu tenho dedicação exclusiva, alguns laboratórios não têm dedicação exclusiva, e esse ano a meta 9 do CNJ está solicitando que os projetos sejam feitos em conjunto com outros 2 tribunais. Acho razoável que se faça essa parceria, inclusive eu acho que o mais importante dessa meta 9 é que a gente pôde estabelecer parcerias com outros laboratórios aqui no Rio, e buscando parceiros, ligamos para outros tribunais, Tocantins, Maranhão, não ligamos, mas não com esse propósito. E essa parceria trouxe vários benefícios. Mas quero dizer também que as parcerias não são necessariamente só para que a gente possa fazer cumprimento de meta 9.
porque o cumprimento da meta 9 todo mundo quer ganhar o ponto e acaba por optar por projetos que não sejam eventualmente tão inovadores assim, porque a gente tem um prazo para que a gente entregue esse resultado. Então, por vezes, opta-se por projetos um pouco nem tão inovadores, mas que cumpram as exigências. Mas as parcerias, isso é fundamental. Inclusive, hoje, no grupo da rede de laboratórios, alguém já fez a proposta aí de que a cada mês a gente faça um encontro virtual dos laboratórios para que cada um saiba o que o outro está fazendo e, eventualmente, pegar carona no que o outro já está desenvolvendo para que a gente possa, mais rapidamente, entregar o que a gente precisa. E aí, Luanda, como é que você vê lá seu trabalho? O Toada Lab, ele começou em 2020, antes da obrigatoriedade do CNJ. Então, a gente meio que viu acontecer todos esses passos que foram dados até agora, 2024. E, claro, a Meta 9 ela chega como uma diretriz, uma obrigatoriedade que vem na resolução, agora as diretrizes que vêm pela Meta 9, que são necessárias na construção da cultura da inovação. Então, se realmente não virasse uma meta, e com a meta a gente ainda tem tido essa dificuldade, como tudo que é novo na vida, precisa ser uma construção, né? O laboratório de inovação e a inovação no judiciário não é diferente. Então, a Meta 9 ela traz direcionamento. Então, a cada passo, né, veio a questão da capacitação dos magistrados, dos laboratoristas que estão à frente, agora veio a questão também da obrigatoriedade, que vem até no Prêmio CNJ de qualidade também, né, vê a questão da obrigatoriedade de ter alguém fixo, espaço e tal. Então, eu acho que não só a Meta 9, mas também do Prêmio CNJ de qualidade, vem como um suporte para que seja fortalecido esse ambiente de inovação. E também essa questão de abordar as parcerias, né, a necessidade de desenvolver soluções em parceria com outros tribunais, do trabalho colaborativo, de encontrar soluções em parceria, porque de repente são dores, na verdade, são dores em comum do judiciário e que a gente precisa conhecer também o que o outro tribunal está fazendo, o que a gente pode fazer que pode ajudar um outro tribunal, ver também a plataforma, o Renova Jude, né, que é uma plataforma da Justiça de Laboratório de Inovação, a plataforma oficial do CNJ, que também é uma grande parceira para a gente conhecer, mas a gente sabe que a plataforma por si só, ela não nos dá esse ambiente de interagir, de saber a dor do outro, ou de saber que a gente já desenvolveu algo que pode ajudar a dor de um tribunal. Né? Então, a Meta 9 vem agora com essa proposta de 2024 de fazer a parceria com outros 2 tribunais. Eu acredito que é um início assim, de um fomento de um trabalho colaborativo, né? Construído a 4 mãos. Claro, como o Paulo falou, realmente a gente tem um espaço curto para isso, mas eu acredito que também é um estímulo. Porque hoje a gente vai dizer, é um espaço curto, mas talvez seja para estimular, porque no ano que vem, se a gente precisar, a gente já criou, né, já plantou aquela sementinha de dizer, eu preciso desenvolver um trabalho em conjunto, porque pode ser que lá na frente eu precise, nem que seja para comprovar a meta, mas isso traz o hábito, né, de você fazer o trabalho colaborativo. Eu concordo com você, né, nesse sentido de que, através dessa conversa colaborativa entre os laboratórios, a gente tente buscar projetos que modifiquem o cenário, tá? A gente alcance mais, eu acho que 2 pensando, 3, você modifica até o cenário, traz alguma coisa nova, mas a grande preocupação é que esse projeto seja um projeto sustentável, que mantenha uma estrutura extremamente sustentável para dar o seguimento daquele projeto que porventura tenha sido pensado. Eu acho que a grande preocupação também é essa. E eu acho que, pegando o gancho, nessa parte toda de inovação, existem as maratonas, né? De repente, até você, numa maratona, você vai identificar algum tipo de parceria, você abrindo. Como é que você encara isso lá no Maranhão? Você já teve alguma experiência? Já, eu até falei no painel que teve pela manhã, tive a oportunidade de participar, com o Davi, da JEX,
da GEX, e eu falei do Hackathon, né, que foi uma experiência que a gente já viveu no Maranhão, né, que é uma jornada de inovação, durou cerca de 20... Foram 2 dias, sábado, começou na sexta-noite, terminou no domingo à noite, né. Então, quando a gente fez, foi em 2022, foi totalmente online, né, foi na plataforma Discord, e tinha um desafio, era como melhorar o acesso à justiça do cidadão e cidadã à justiça, né, do maranhense. E aí, esse desafio, eles tinham que encontrar uma solução para esse desafio, nessas horas de maratona, então era assim, direto na plataforma, né, tinha que entregar, e durante esse evento, que também foi feito em parceria com o GEX, eram muitas pessoas online, tinham mentorias, tinham palestras, né, mentores ajudando a desenvolver, e aí eram equipes de 3 a 5 pessoas, e pelo menos na equipe tinha que ter pelo menos um servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então foi uma experiência muito boa, por quê? Porque a gente construiu isso em parceria com a sociedade, né? Então a sociedade estava lá participando, né, do desenvolvimento desse desafio, de uma solução para esse desafio. Então essa participação da sociedade também traz muito benefício para a gente, porque a gente está ouvindo, a gente está tendo aquela empatia, né, de saber o que eles estão realmente pensando do judiciário, qual é a dor de quem recebe, de quem utiliza né, o serviço do judiciário. Então, foi uma construção bem legal, né, e também é uma forma deles conhecerem, né, que, apesar de todas, né, dos problemas que eles identificam no serviço do judiciário, mas que o judiciário não está parado, está fazendo muita coisa boa também. Mas essa foi uma forma de dizer, poxa, eles estão fazendo isso, poxa, existe isso no judiciário? Existe. É uma forma também da gente mostrar para a sociedade o que tem sido feito, né? Então, foi uma experiência bem bacana, que trouxe para o nosso repositório algumas ideias, né? Alguns protótipos. Inclusive, um já foi desenvolvido, que foi o Sentença Mais Simples, né? E foi uma assessora de automação, que ela está até aqui presente, foi ela que desenvolveu uma IA, mas foi um protótipo que veio de lá do Hackathon. Então, isso também é um retorno para a sociedade, porque não adianta fazer a maratona, né, trazer ideias brilhantes e não implantar nada, né? Então, quando veio no ano passado, acredito que foi acho que foi a meta 9 do ano retrasado, acho que foi isso. E a gente atendeu com uma solução que veio do Hackathon. Joia. E aqui, como é que foi, Paulo? Não, nós ainda não tivemos nenhuma maratona, né? Como eu te disse, a gente já está só 1 ano e 4 meses, mas a gente já teve a possibilidade de participar de alguns outros eventos, o Expo Jude, que foi em Brasília, e de lá nós podemos verificar que os laboratórios tinham seus estandes, e nós fizemos visitas em quase todos os laboratórios, até porque tinha essa gamificação para ganhar um brinde no final, passeamos em tudo. E daí surgiu uma situação de um projeto que a gente está tocando no laboratório, que chegou para a gente um problema de um juiz do interior, sugerindo criar um departamento para fazer as pesquisas de constrição judicial, pesquisa de bens e etc., porque ele entendia que demorava muito tempo para fazer aquilo e que cada um dos sistemas tinha uma senha diferente, um CISBAJUDE, um isso, um aquilo. E aí eu falei, tá, ouvi tudo o que o juiz, fizemos uma reunião com ele e falei, olha, já vi coisas para essa situação, que é um projeto Argos, lá do TRT-12, que eles já utilizam um sistema que faz essa constrição judicial de uma maneira mais fácil. Então, embora a gente não tenha uma maratona, a gente precisa também sempre ter algum repertório. A gente precisa se comunicar com os outros, a gente precisa abrir a cabeça, ouvir, ler, porque às vezes a solução está perto e a gente não se deu conta e deixou passar. Então, hoje está sendo desenvolvido pela nossa Secretaria de Tecnologia e eles detectaram que há uma viabilidade nesse projeto aí, que vai ser assim, como eu vou dizer, a solicitação do juiz foi num sentido e nós propomos entregar outra coisa que vai ser muito melhor e muito mais ágil, uma automação para as pesquisas de bens.
Bacana. Eu enxergo essa parte toda de inovação, né? Como você falou, que precisa de divulgação, precisa de outros setores, de um fomento dentro do judiciário para a inovação. E eu não vislumbro outro meio que não através da escola judiciária, tá? Eu não sei, aqui existe a específica dos magistrados e a também dos colaboradores servidores. Enfim, através da escola, eu acho que se tem uma grande parceria para esse fomento, para esse alcance maior dentro do Poder Judiciário, tá? Seria também, eu enxergo, Denise, uma credibilidade, uma divulgação maior também de fomento dentro do Judiciário. Mas eu acho que, por força do nosso tempo, que já está quase 10 minutos, já está faltando ali, eu queria que vocês me dissessem efetivamente o que é inovação. Ali foi só para complementar, viu, Paulo, sua resposta, tá? O que é inovação? O que é que vocês acham que a inovação está dando de retorno para a demanda do cidadão que bate a porta aqui no nosso judiciário? O que é que vocês pensam e almejam em contribuir para aquele que demanda pela justiça, através da inovação? Eu gostaria que vocês contribuíssem aqui com ele. Tá. Eu já até falei no início, né? Vou me tornar um pouco repetitiva aqui, mas assim, eu acho que a inovação em si, ela não é obrigatoriamente, como o Paulo falou, algo que envolve tecnologia. Claro que a gente pode fazer uma melhoria de processos, reconstruir um processo. A gente já teve projetos que não envolvem tecnologia, né? E que a gente fez, por exemplo, das unidades interligadas que tem nas maternidades lá de São Luís, né? Então, tinha um problema que, mesmo com as unidades interligadas, não tinha, ainda era um número baixo de registro, tinha muito subregistro, né? Então, esse foi um projeto que entrou lá no Laboratório de Inovação, que era um estudo de mestrado, inclusive, de uma juíza, doutora Jaqueline Caracas, e aí a solução era um redesenho organizacional, né, das unidades interligadas das maternidades, para que diminuísse esse subregistro. Então, não necessariamente envolve uma tecnologia, mas a tecnologia, a gente não pode também deixar de lado. Ela vem como uma ajuda, né, para desenvolver, sim, soluções para a sociedade. E aí, através também de algumas soluções que nós já desenvolvemos, elas vêm como ferramentas para reduzir essa demanda repetitiva, que são trabalhos que ocupam muito tempo dos servidores e que facilmente uma automação pode fazer, enquanto o servidor se ocupa com tarefas que requerem mais uma questão intelectual, mais preparo, e deixar o robô lá rodando com as repetitivas. Então, eu acredito que a tecnologia vem para esses casos, né, para a gente reduzir essa questão de muita carga horária com trabalhos repetitivos, porque esse retorno vem para a sociedade, né, através da celeridade, da eficiência do judiciário, né, da diminuição desse tempo tão sobrecarregado em demandas repetitivas, por exemplo. É um exemplo. E aí, Paulo Roberto? Como você falou na escola judiciária, eu queria até aproveitar o momento aqui, agradecer ao doutor André, que nos brindou com uma palestra de linguagem simples para pelo menos 600 servidores públicos aqui do Tribunal de Justiça. Então, a gente tem parceria com a escola, a ESAGE, inclusive agora o próprio laboratório vai começar a formar laboratoristas, aumentar o nosso grupo de pessoas que podem vir a contribuir. No caso aqui, comparando até com o Maranhão, nós temos aqui 10 laboratoristas no máximo, e no Maranhão você está com quantos, Luana? 43 laboratoristas voluntários, né? Mais a equipe de 5 pessoas fixas no laboratório. Então, a gente pretende, nesse caminho também, de formar novos laboratoristas para que possam nos auxiliar, né, e que a gente possa trazer mais projetos e realmente entregar alguma coisa que a gente precisa ainda para a sociedade, que ainda não conseguimos. Fizemos até alguns projetos
o dicionário jurídico, mas isso não é para todos. Fizemos projetos internos, que é uma campanha do Menos é Mais, que é uma reeducação da utilização do mobiliário do próprio Tribunal de Justiça. Estamos fazendo campanha para cartilha para idoso, e tem a parte da tecnologia também que a gente já está desenvolvendo, que é um chatbot que a gente já tem, e ele já está todo carregado com informações do Código de Ética e do Departamento Geral de Arquivo, para que as pessoas possam, através do chatbot, tirarem as suas dúvidas no site do tribunal. Então, assim, as entregas estão começando a aparecer. Não é tudo muito rápido, mas a gente está seguindo num caminho, e acredito que a gente tem que cada vez mais pensar na entrega da prestação jurisdicional. Muito embora alguns dos casos que eu disse aqui acabaram sendo projetos que foram para o público interno, mas a gente está buscando também alcançar o público externo. Mas o entendimento, uma vez que você facilita a vida do público interno, ele melhora também por tabela sua visibilidade para o público que demanda aqui do Judiciário Carioca. Sem dúvida, Paulo, isso daí é uma realidade. Não tem dúvida, isso só serve de estímulo para que as outras pessoas queiram participar do laboratório, tragam seus problemas, suas ideias e sugestões para que sejam analisados. É uma forma também da gente passar, divulgar a nossa existência. E aí a gente já está no fim do nosso painel, e eu queria, sim, que Luanda dissesse alguma palavra final que lhe buscou para a inovação, que foi que lhe puxou para a inovação. Falando pessoalmente, né? Na verdade, a minha carreira toda ela foi em RH, foi em desenvolvimento de pessoas, né? Eu trabalhei muito tempo na rede privada, né? E aí caí de paraquedas nesse desafio da inovação, fui convidada para fazer parte, já vou fazer 4 anos, né? Mas assim, para mim foi uma virada de chave, né? Só que eu continuo achando que as pessoas, não adianta tanta tecnologia e tudo se a gente não focar nas pessoas também. Elas estão no centro realmente de tudo, porque, inclusive, nos laboratórios de inovação, a gente sabe que tem esse desafio, né, Paulo? De manter as pessoas engajadas, manterem as pessoas lá. Como é que vocês fazem isso? Né? Então, é uma pergunta que vem diariamente para a gente, mas sobre inovação, eu acho que a gente precisa ter persistência. A gente tem que ter persistência, porque a cada dia um novo passo, né? Como tudo que é novo na vida, né? É uma palavrinha, vamos dizer, um pouco recente no judiciário, mas a gente tem que construir, né? A mudança de cultura, como o Piccoli falou, que é a construção de hábitos. Você, a todo dia, a todo tempo, você tem que o tempo todo, plantar ali a sementinha da inovação, fazer com que as pessoas participem e se engajem, porque a partir do momento que vocês colocam os servidores e magistrados no processo, tudo fica mais fácil, né? Mas, claro que tem dia que a gente não vai acertar, tem dia que não vai dar, tem dia que a gente vai se frustrar, mas a gente precisa continuar, né? Essa é a construção da cultura da inovação. Para você, Paulo, qual foi a sua palavra-chave para ir para a inovação aqui? Os opostos se atraem. Eu sou formado em Direito e, assim, a minha base tecnológica, eu diria que, diante do que eu vi hoje aqui, é muito parca. Mas eu estou disposto até a aprender mais, né? E trazer mais pessoas para embarcarem nessa nova onda. E quero dizer também que alguns dos projetos que a gente, enquanto laboratório, a gente faz, a gente tem uma coisa que é do laboratorista, que a gente não deve ter medo de errar. Mas muitos dos projetos que a gente procura fazer, a gente está sempre procurando acertar. E eu acho que a gente tem que se permitir errar e corrigir. Senão as coisas não vão chegar num nível de excelência, não necessariamente disruptivo, mas se eu já sei que vou acertar, eu preciso correr o risco. E como a gente é um laboratório novo, em tese a gente precisa dar resultados, a gente tem medo de errar. Mas eu acho que a gente vai precisar errar para poder crescer.
Então, desejo aos colegas aqui sucesso no dia a dia, tá? Buscando talentos, criatividades e atitudes que levem o tribunal de cada um ao destaque, que é a prestação jurisdicional, através da inovação. Obrigada por partilhar aqui com os senhores aqui, os colegas Paulo e Luanda, desse momento aqui, no tribunal. Eu só queria lembrar a todos os presentes que teremos o Fest Labs, que vai ser 11, 12 e 13 de setembro aqui no Rio de Janeiro. Obrigada também.